100 gramas de açúcar, 20 de manteiga sem sal, a mesma quantidade de xarope de glucose, 80 ml de suco de limão e 80 de cachaça. Agora nós vamos fazer o recheio do nosso bombom de caipirinha. Para iniciar, eu vou utilizar açúcar. Então esse açúcar eu vou aquecer até o ponto de caramelo. Enquanto o açúcar vai aquecendo, eu vou aquecer um pouco do glucose para ficar mais fácil para a gente despejar sobre o açúcar. Não precisa muito tempo, apenas 15 segundos é suficiente. Eu já tenho a glucose mais líquida, aí eu consigo adicionar sobre o açúcar. Agora eu vou misturar até começar a formar um caramelo. A gente vai misturando aqui para não formar grumos, até que o açúcar também se dissolva completamente com a glucose. A glucose no recheio de bombom, ele serve também para dar a estrutura e ajuda a não recristalizar o açúcar. Você tem aquele aspecto arenoso no seu recheio de bombom. Então por isso eu utilizo a glucose. Aqui eu estou fazendo no fogo baixo para não ter perigo de queimar o caramelo, né? Mas agora já está se formando, tá? Já não tenho nenhum grumo aqui na panela. Aqui já formou o caramelo, já não tenho nenhum grumo. E chegou o momento da gente adicionar o suco de limão. Eu estou adicionando aos poucos para a gente conseguir incorporar melhor o suco de limão. Agora chegou ao ponto e a gente vai adicionar sobre o chocolate. Agora a gente vai utilizar a peneira para que, se houver algum tipo de grumo, eu consiga retirar nesse momento. Peneiro todo o nosso caramelo sobre o chocolate branco. E agora a gente vai misturar até derreter o chocolate por completo. Se houver necessidade, você pode voltar para o micro-ondas para desmanchar todo o chocolate. Mais 10, 15 segundos já é o suficiente. Aqui eu já tenho o chocolate praticamente derretido. E agora eu vou adicionar por último a cachaça. Sempre adicionando em 3 partes, que aí eu consigo homogeneizar melhor. E agora eu já posso adicionar mais uma parte da cachaça. Misturando até incorporar no nosso recheio. Adicionar o restante da cachaça, sempre misturando levemente até incorporar toda a cachaça. É importante adicionar a cachaça no final, porque eu não tenho uma temperatura muito elevada e eu mantenho o teor alcoólico
da cachaça. Por isso que eu adiciono sempre no final. E para finalizar, eu vou utilizar o fouet para deixar mais homogêneo e também adicionar a manteiga. Eu consigo misturar melhor com o fouet. E agora eu já tenho o meu recheio de caipirinha pronto. Agora para armazenar, e vai usar o plástico filme novamente. Para evitar que se formem bolhas e aquela película também que pode dar grumos no nosso recheio. Agora que já está finalizado, a gente pode reservar e esperar até o uso para rechear o bombom. Agora nós vamos fazer a casquinha do nosso bombom de caipirinha. Vamos utilizar o chocolate ao leite já temperado. Então como que eu faço isso? Coloco o chocolate na forma. Aqui eu estou usando a forma rígida de policarbonato, que facilita na hora de trabalhar com esse tipo de bombom. E como que eu vou fazer agora? Eu tenho que golpear um pouco a minha forma, porque eu quero que essas bolhas de ar que eu tenho aqui, que elas sumam, elas não fiquem mais com essas bolinhas de ar. Por isso eu golpeio algumas vezes a forma. Vou retirar o excesso de chocolate. Com isso eu utilizo essa espátula, tendo cuidado de manter a forma sempre limpa. Faço uma primeira parte. Agora retiro a outra metade. Limpo a minha forma. E golpeio mais algumas vezes. Vocês viram que ainda tem algumas bolhas, então eu vou golpeando até eliminar todas as bolhas. Feito isso, agora eu vou tirar o chocolate. Agora nós vamos tirar o excesso de chocolate. Eu utilizo essa outra espátula, só dar umas batidinhas na lateral da forma. E com essa outra espátula eu tiro todo o excesso. Limpo mais uma vez a forma. E espero a casquinha secar. Agora que a casquinha já secou, a gente já pode rechear com o nosso recheio de caipirinha. Vou utilizar uma manga descartável. Vou colocar o recheio na manga. Vocês podem ver que o recheio está bem fluido. Eu preciso que ele esteja dessa forma para que eu consiga colocar no meu bombom. Vou fazer um corte pequeno. Corto as laterais também. Isso me ajuda na hora de rechear.
importante que você não precisa encher até o topo da forminha, até porque depois a gente precisa fazer uma outra camada de chocolate para finalizar o bombom. Então eu ponho o recheio até próximo da borda e faço isso para todos eles. A gente deixa aqui um espaço suficiente para a gente conseguir cobrir depois com chocolate. Em torno de 2 milímetros. Feito isso, a gente espera secar o recheio, mais ou menos 20 minutos, e a gente já pode cobrir com chocolate. Agora que o recheio já secou, a gente pode finalizar com o chocolate. Aqui eu vou colocar uma camada mais fina, que eu só preciso fechar o nosso bombom. Vou golpear mais algumas vezes a nossa forma e retirar o excesso de chocolate. Retiro o restante dessa forma. Sempre tomando cuidado de deixar a forma limpa. Aqui eu vou deixar mais alguns minutos para que seque e aí a gente já pode desenformar o nosso bombom. Isso vai demorar em torno de 20 minutos também. Agora que o nosso bombom já secou, a gente já pode desenformar. Você pode dar uma leve torcidinha aqui na forma para conseguir desenformar com mais facilidade. Agora que nossos bombons já estão desenformados, a gente pode transferi-lo para o prato. E assim, temos o nosso bombom de caipirinha elaborado. Para as quantidades de ingredientes relacionadas na ficha técnica deste produto, o rendimento esperado é de 42 bombons de 16 gramas cada. A validade destes bombons pode ser estimada em 20 dias.